Vamos agora para uma segunda questão, falando um pouco aí sobre trabalho, né? Energia, capacidade de realizar trabalho. Vamos revisar também um pouquinho sobre trabalho. Ele diz o seguinte: um corpo de massa M, 100 kg, move-se sobre uma superfície horizontal de coeficiente de atrito 0,2, sob a ação de uma força de intensidade 800 N, que forma um ângulo θ com a horizontal. Determine, para um deslocamento de 20 metros, os trabalhos da força-peso, força de atrito e da força F. Então vamos repetir. Um corpo de massa 100 kg, preste bastante atenção, move-se sobre uma superfície horizontal de coeficiente de atrito 0,20, sob a ação de uma força de intensidade 800 N, que forma um ângulo θ com a horizontal. Determinar, para um deslocamento de 20 metros, os trabalhos da força-peso, da força de atrito e da força F. Mandou adotar G aí sendo 10, seno de θ ele deu 0,6, cosseno de θ 0,8. Está aí o problema. Uma força puxando esse bloco, como sempre vem no vestibular, em vez dela vir na horizontal para facilitar, ela vem aí um pouco inclinada, tá certo? Está aí a força F e está aqui o ângulo θ formado, ok? Então ele pede o trabalho dessa força F, ele pede o trabalho da força de atrito, né? Já que o movimento está para lá, a força de atrito é contrária ao movimento, então ele pede o trabalho da força de atrito e todo o corpo aqui é puxado por uma força-peso e ele pede o trabalho da força-peso. Então, vamos achar o trabalho, que é representado por essa letra, uma letra chamada tal, e ele quer o trabalho da força F, ele quer o trabalho da força de atrito, e ele quer o trabalho da força-peso. Então, vamos relembrar aí como é que a gente acha trabalho, ok? Ó, botar aqui para vocês. Como é que eu acho o trabalho? Trabalho é a força que eu estou querendo, vezes o deslocamento dela, vezes o cosseno do ângulo. Então eu vou achar os três trabalhos que ele pediu. O trabalho da força de atrito vai ser a força de atrito, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. O trabalho da força-peso vai ser a força-peso, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. O trabalho da força F vai ser força F, vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Essa é a formulazinha que a gente tem de achar o trabalho. Então vamos achar o trabalho para cada uma, tá? Primeiro, ó, ele deu essa força F, disse que tinha atrito, então a força de atrito nós vimos que é contrária ao deslocamento. O deslocamento está vindo para a direita, a força de atrito vai estar para a esquerda, e ele quer o trabalho da força-peso. Eu coloquei aqui a normal, só para lembrar que em função desse bloco estar apoiado no solo, forçando para baixo, aparece uma força que não deixa ele descer, que a gente chama de normal. Uma força F normal, uma força F, só que a gente em sala de aula chama essa força de normal. É a reação, aquele impacto do corpo fazendo, forçando a mesa, forçando o solo para descer, vem a normal, tá certo? Cuidado para não confundir a normal como sendo a reação da força-peso. A reação da força-peso é a força com que a Terra está puxando esse bloco de massa M. Então a reação da força-peso está no centro da Terra. É a força com que esse bloco M puxa a Terra, ok? Então normal e força-peso não formam par de ação e reação, ok? Até porque as duas aí estão atuando no mesmo corpo e ação e reação, lembre-se, vestibulando, terceira lei de Newton, atuam em corpos diferentes. Então vamos achar o trabalho da força F, vamos achar o trabalho da força de atrito e vamos achar o trabalho da força-peso, que foi os três trabalhos que ele pediu, da força F, da força-peso e da força de atrito, ok? Como é que eu acho trabalho? Olhem, trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Para a força-peso, eu vou achar o primeiro para a força-peso. Para a força-peso, a força vai ser o peso, o deslocamento vai ser os 20 metros. Mas em relação ao deslocamento, a força-peso está formando um ângulo de 90 graus. O bloco está aqui, está se deslocando para lá e a força-peso está para cá. Então forma um ângulo de 90 graus. Cosseno de 90 é zero, então o trabalho da força-peso vai ser nulo. Ok, vestibulando?
Então, ó, voltando aí ao desenho anterior, só um minutinho para apagar aqui, só para reforçar aí, para revisar aí o que vocês viram em sala de aula. Ó, o deslocamento está para cá, ok? O móvel está se deslocando para a direita, a força-peso está aqui na horizontal, está vertical e para baixo. Então, o ângulo que vai fazer entre a força-peso e o deslocamento é de 90 graus. Cosseno de 90 é 0. Então, como o trabalho, nós vimos que o trabalho é força, né? Força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Como o ângulo é 90, o cosseno é 0, então isso aqui vai dar 0. Então, o trabalho da força-peso é nulo. Vai para cá, vestibulando. Aí você diz, professor Luiz Carlos, então sempre o trabalho da força-peso vai ser nulo, porque pelo que nós estudamos, pelo que a gente viu aí, deixa eu só apagar aqui, pelo que a gente viu aí, vestibulando, o trabalho da força-peso vai ser sempre nulo, porque o deslocamento está para a direita, um carro andando, o peso está para baixo, vai ser sempre vertical. Nem sempre, nesse caso aí foi, mas se o corpo está subindo, ou se o corpo está descendo, aí você vai ter a força-peso no mesmo sentido do deslocamento, se estiver descendo, ou no sentido contrário, se estiver subindo. Aí o ângulo não é mais 90 graus, ok? Eu vou pedir para vocês olharem aí, rapidinho na telinha, para eu lembrar. Ó. Nesse caso aqui, o corpo estava na horizontal, o deslocamento foi para a direita, a força-peso foi para a vertical. Então, nesse caso aqui, o ângulo foi 90 graus, cosseno de 90 é 0, então o trabalho da força-peso vai dar 0. Agora, se o corpo estiver subindo, tá? Andar uma certa altura H, deslocamento H, aí eu vou ter a força-peso para baixo. Nesse caso, o ângulo vai ser 180, não vai ser mais 90. Então, o trabalho da força-peso vai existir. Vai ser ó, a força-peso vezes o deslocamento, que é a altura que está subindo, vezes o cosseno agora de 180, que é menos 1. Então, nesse caso, é só multiplicar o peso vezes a altura e você encontra o trabalho. Ele vai dar negativo porque o cosseno é de 180. Então, quando o corpo estiver subindo, que andar a uma certa altura H, vai existir o trabalho da força-peso, tá? Se ele estiver descendo, ó, deixa eu só pegar aqui para explicar melhor para vocês aqui. Porque senão vocês vão pensar que sempre o trabalho da força-peso é 0. Então, foi que a gente viu, se o corpo está subindo, uma certa altura H, a força-peso está para baixo, então o trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Então, nesse caso, a força vai ser peso, o deslocamento vai ser altura, e esse ângulo aqui é 180 graus. Então, vai ser cosseno de 180 graus, certo? Que é negativo, então o trabalho vai dar menos, aí você vai multiplicar o peso pela altura, então vai existir trabalho da força-peso. A mesma coisa se ele estiver descendo. Se ele estiver descendo, tá? Você vai ter, vou apagar aqui para fazer ele descendo. Se você tiver um corpo que tem a força-peso dele aqui, e ele vai descer aqui, né? Tá caindo de uma certa altura H, o trabalho é a força, que é peso, vezes o deslocamento, que é H, e agora o cosseno é 0 grau, porque estão paralelos. A força-peso e a altura estão no mesmo sentido. Então, o trabalho vai ser P vezes H, porque cosseno de 0 é 1. Então, ele vai ser positivo. Então, vai existir trabalho da força-peso. Agora, nesse nosso caso aqui, não existiu, porque ele está indo na horizontal, como eu coloquei aqui, ó. O deslocamento está na horizontal, a força-peso está na vertical, então o ângulo é 90 graus, cosseno de 90 é 0, então o trabalho da força-peso é 0, ok? Então está bem explicado aí o trabalho da força-peso. Vamos ver agora, como ele pediu, o trabalho da força de atrito. Para achar o trabalho da força de atrito, primeiro eu tenho que achar a força de atrito. Força de atrito é nível vezes a normal, tá certo? Agora, quem vai ser a normal nesse caso aí, ó? Isso aí é que é o problema. Por quê? Porque se você voltar aqui para essa questão, ó, eu tenho aqui o corpo de massa M, né? Tá certo? Eu vou ter o peso, mas a normal não vai ser igual ao peso. Por que a normal não vai ser igual ao peso? Você diz, professor, agora eu estou todo enrolado. Deixa eu apagar aqui para explicar bem direitinho. Olha, quando eu tenho um corpo assim, parado, de massa M,
ele vai ter aqui o seu peso e eu vou ter aqui a normal. Então, nesse caso, o peso é igual a normal, ok? Só que nessa situação aqui, olha o que aconteceu na situação do problema. O que aconteceu na situação do problema, deixa eu apagar. O que aconteceu na situação do problema é que agora o peso aqui não vai ser igual a normal. Por quê? Porque essa força, ó, ela está inclinada. Então, uma parcela dessa força vai puxar Fx e uma outra parcela dessa força vai estar para cima. Então, essa parcela de F, que eu chamei de Fy, vai estar para cima, faz com que a normal não seja mais igual ao peso. Na verdade, ó, vai ficar as duas que estão para cima, normal, mais a parcela de F, que é Fy, é que vai ser igual ao peso. Então, a normal, na verdade, vai ser o peso menos Fy quando passar para o lado de lá. Então, quando eu fui calcular aqui a força de atrito, que é a fórmula que vocês viram em sala de aula, é nível vezes a normal não é só igual ao peso, ela entra a P de Y, porque como eu falei, aquela força F, parte dela anda e parte está no eixo Y. Então, a normal vai ser P menos Fy. Está aqui, ó, normal é P menos Fy. Como Fy é F vezes o seno, é só relembrar lá da matemática, perguntar ao seu professor, seu grupo de estudo, ainda falta mais de 2 meses do vestibular, você pode tirar essa dúvida ou então mandar pelo nosso Twitter ou pelo nosso e-mail. Então você vai ver que o trabalho da força de atrito vai ser quem? Não é o trabalho da força de atrito? No lugar da força vai ser a força de atrito, o deslocamento é 20 e lembre-se que o trabalho da força de atrito, o cosseno é 180. Por quê? Porque o deslocamento está para a direita e a força de atrito está contrária ao movimento. Então esse ângulo aqui é de 180 graus e cosseno de 180 graus é menos 1. Então, na verdade, o trabalho vai ser o valor da força de atrito que você vai encontrar substituindo o deslocamento, que é 20 metros, vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Vai dar um trabalho negativo. Ok, vestibulando? Então, cuidado. Muita gente erra porque coloca a força de atrito como sendo nível vezes a normal e põe a normal como sendo só o peso. Como aquela força está na diagonal, entra uma parcela dele. Então, é o peso menos Fy. Beleza, vestibulando? Então, esse aí é o trabalho da força de atrito. Então, era só esse detalhezinho aí, muito importante. Eu aconselho a vocês, vestibulando, para cá, para cá, para cá. Como nós estamos na televisão, a gente tem muito tempo, né? Isso, né, é horário, isso aqui é custo, a gente tem que passar muita teoria para vocês, a gente não vai deter nessa partezinha matemática. Discute com o seu grupo de estudo, traz dúvida aqui para a gente, ok? E lembrando que nós vamos estar com vocês aqui até o último dia do vestibular. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial, mas daqui a pouquinho nós voltaremos aqui com os aulões do professor Luiz Carlos, ok? E olha essas questões de trabalho e dúvida, manda para a gente, tira essas dúvidas que são pré-requisitos necessários para você fazer uma boa prova do vestibular. Voltaremos já.